tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula, de língua portuguesa para a terceira etapa. Eu sou a professora Suliane e essa é a videoaula de língua portuguesa do terceiro bimestre, beleza? E o nosso tema de hoje são textos narrativos. Você sabe o que é texto narrativo? Então, texto narrativo, narrar, contar, ler, né? Então, bora lá. Texto narrativo. Como são muitos textos narrativos, são variados os tipos de textos narrativos, eu separei três para vocês que são os mais comuns, tá? Que é contos, crônicas e HQs. A HQ é história em quadrinho. Quem é que gosta de história em quadrinho, né? Então, texto narrativo. Durante toda a nossa vida, lemos, ouvimos e contamos diferentes tipos de história, beleza? Então, só esse ato de ler, ouvir, contar significa narrar histórias, contar história. Então, daí que vem o sentido de texto narrativo, texto que alguém está contando. Então, quem não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, da Ervilha, da minha Ervilha, né? Então, essa história faz parte de um tipo de texto chamado narração. Lembre-se, o termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado, beleza? E o texto narrativo tem alguns elementos essenciais que fazem parte dele. Olha aqui, alguns elementos são essenciais. Por exemplo, sabemos que as histórias, ou seja, a ação, são contadas por alguém, por um narrador, que acontece num determinado lugar, espaço ou numa determinada época, que é o tempo, com alguns intervenientes, que são os personagens, e destinam-se a alguém que escuta ou lê, narratário ou narrativo, sendo a história verdadeira ou não. Então, nossos elementos essenciais são esses: a ação, o narrador, o espaço, o tempo e o personagem, tá? A narrativa, ela tem uma seguinte estrutura. Nós temos quem, quando, onde, o que, como, porquê, tá? Quem, eu estou me referindo aos personagens, quem participou, observou o ocorrido, no caso, a história. Quando, estou me referindo ao tempo, quando o fato aconteceu, no caso, quando a história aconteceu. Onde, eu estou me referindo ao lugar, onde o fato se deu, onde o fato ocorreu. O que significa o fato, o que se vai narrar. Como, eu estou me referindo ao modo, como se deu o fato. Por que significa a causa, o motivo pelo que determinou a ocorrência. E por final, que não é muito essencial, mas também não podemos destacar, que são as consequências, geralmente provocam determinado desfecho. Então, galera, essa aqui é a estrutura narrativa, é a estrutura que você vai encontrar em qualquer texto narrativo, tá? Beleza? E para isso, como eu havia falado anteriormente, eu selecionei três tipos de textos narrativos. E temos o conto. Você já ouviu falar naquele quem conta um conto aumenta um ponto? Legal, né? O conto caracteriza-se por ser uma narrativa curta, no qual o espaço e o tempo são reduzidos, como também apresenta poucos personagens. A estrutura desse gênero é composta por 4 partes de apresentação: a apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento e tensão, que são os climas, e a solução, que é o desfecho. Beleza? Aí eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de conto, porque dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto, no qual os principais que se destacam são os contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Temos os contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Temos os contos fantásticos, são aqueles em que a história apresenta misturas de realidade com ficção e confunde os leitores com acontecimentos absurdos, que são os clássicos contos da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho.
Cinderela. Então esses são chamados contos fantásticos. E temos os contos de terror, os que narram histórias cheias de mistérios e suspense e medo. Temos contos de humor, são os que narram histórias que têm como objetivo divertir o leitor. Temos os contos infantis, são os que narram a história para crianças que têm como intenção transmitir uma lição moral. Temos os contos psicológicos, são os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm como intenção de levar o leitor a refletir sobre alguma coisa, sobre algo. Temos os contos de fadas, que são contos que narram histórias que envolvem príncipe e princesa e desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem sempre um final feliz. Quem não lembra da Cinderela, né? Um acontecimento trágico, princesa, príncipe e no final viveram felizes para sempre. São os clássicos contos de fadas. Aí o nosso próximo tipo narrativa temos a crônica. Galera, crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzida para meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, blogs, entre outros sites também. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta também, ou seja, as crônicas tratam-se de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, sendo assim, temos diversos tipos de crônicas também. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco, narrativo, personagem, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Apesar de apresentar assuntos de maneira simples e clara, para saber o que é crônica é preciso conhecer como elas são classificadas. Os principais tipos de crônica são 8, tá, galera? Temos crônica narrativa, crônica humorística, crônica descritiva, crônica histórica, crônica jornalística, crônica de ensaio, crônica filosófica e crônica lírica. Beleza? Então esses são os tipos de crônica. E temos o HQ. HQ, uma história em quadrinho. HQ é uma história em quadrinho, isto é uma história contada por meio de quadros sequenciais que utilizam linguagem verbal e não verbal. Beleza? Quem não lembra da história em quadrinho da Turma da Mônica, da Turma do Mickey, né? Dos super-heróis também, da Marvel, da DC. Então, histórias em quadrinho. Em uma história em quadrinho é narrada uma história com auxílio de desenhos, de textos dispostos de forma horizontal e são utilizados balões para representar a fala dos personagens. Entretanto, esses balões podem sofrer alterações em seu formato, podendo designar um pensamento, um sonho ou até mesmo um grito, tá? Então, numa história em quadrinho, quando se trata da fala do personagem, como no caso se ele estivesse pensando, eu tenho um formato específico de balão para isso. Se for se eu quiser falar assim, um sonho numa história em quadrinho, eu tenho um formato de balão para isso, beleza? E tem os elementos essenciais na história em quadrinho, que são as onomatopeias. As onomatopeias são as palavras dos sons, por exemplo, batida, som de carro, som de grito. Então, é muito utilizado a onomatopeia na história em quadrinho, beleza? E como toda narrativa nas histórias em quadrinho, temos enredo, personagem, tempo, lugar e clímax e a conclusão também. Nesse tipo de narrativa também existe a forte presença de onomatopeia, como eu já havia especificado, para representar as ações que ocorrem na história. Aí aqui eu trouxe exemplos dos 3 tipos de narrativa que eu trouxe para vocês: conto, crônica e HQ. Aí aqui eu tenho um exemplo do conto, que é o burro morto. Um burro morreu bem em frente da igreja, bem em frente à igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana.
E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou, ou seja, falou: mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Padre, então o padre falou: sim, sou eu. Isso ele falou com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes, tá? Esse aqui é o conto do burro morto. É um conto de humor, tá, galera? Temos aqui a crônica, exemplo de crônicas. E esse aqui é... Desculpa, mas eu não lembro qual é o título dessa crônica, mas vamos ver. Eu estou tão fraco. Ah, desculpa, aqui está. Eu estou tão fraco. Esse é o título da crônica. Doutor, minha mulher me abandonou. Eu sinto que a cada dia que passa fico mais fraco. As minhas forças estão sumindo, disse o triste homem. Eu sei, meu amigo, essa é uma situação muito complicada. Você deve ter muita calma nessa hora. Cuidado com a depressão, hein? Você amava muito, não é? Perguntou o doutor. Não, doutor, não é nada disso não. É que, além dela levar a comida ao fogão, ela também levou meu vale de restaurante. Tá? Isso aqui é uma crônica humorística contando algum cotidiano que aconteceu com alguém, do Edson Rodrigues. E para finalizar, temos exemplo aqui do HQ da Turma da Mônica, tá? Aqui, olha, o primeiro quadrinho temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. Primeiro quadrinho, provavelmente o homem cortou a mangueira deles, aí ele teve agora que plantar uma mangueira. Plantou só uma, mas ficou faltando a outra. Então vamos acompanhar a sequência de quadrinho. Aqui ele está segurando a rede, com muito sufoco. E no terceiro quadrinho, posso ir agora? Agora pode. Isso na Mônica. Aí aqui temos o quadrinho onde ele está balançando com o cascão. Temos o quadrinho onde ele está fazendo sombra para a Mônica. E temos o quadrinho onde ele está comprando frutas para a Magali. E no último quadrinho temos a reflexão. Foi a última vez que cortei uma árvore. Beleza? Beleza, galera? Então, esses são os textos narrativos. Lembre-se, narrar é contar uma história. E como temos vários tipos de texto narrativo, outros também somente três. Mas se você estiver interessado, tiver dúvidas, pode consultar seu professor, que eu tenho certeza absoluta que ele vai saber tirar essa dúvida. Valeu?